A paz de Deus de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Reis, capítulo 9. O título do capítulo é O Senhor aparece a Salomão pela segunda vez. Então vamos começar mais esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. A gente lembra que nos capítulos anteriores, quando Deus apareceu a Salomão em Gibeão, foi por sonhos. Então, novamente, por sonhos, Deus apareceu ao rei Salomão, né? E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza do coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de seu pai Davi, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, que de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença. Israel será ditado e mote entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: por que deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram? Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos, que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Então nosso Senhor apareceu novamente em sonhos para Salomão, e aqui foi interessante, porque a primeira vez que o nosso Senhor apareceu a Salomão foi para dar as promessas para ele, né? Agora, depois que o Salomão realizou todas as suas obras, tanto a casa de Deus como a casa do rei Salomão, o palácio e tudo o desejo do coração de Salomão, após ele ter terminado tudo, ele ter realizado seus desejos, o Senhor apareceu novamente para ele, para confirmar, dizendo assim: olha, eu prometi, eu cumpri, né? E se você continuar sendo fiel a mim, eu continuarei sendo contigo e com as tuas gerações. Então nosso Deus, ele promete, ele cumpre e ele confirma as alianças que ele faz conosco, né? Ele honra a palavra que ele dá. Então sejamos honrados ao nosso Deus e vamos cumprir tudo aquilo que nós nos propomos a fazer quando a gente aceitou a aliança, após acreditar em Jesus Cristo e fez a aliança batizando e tomando a Santa Ceia. A gente tem que fazer a nossa parte, né? De servir a Deus e pedir perdão pelos nossos pecados, pela nossa fé em Cristo Jesus, e buscar cumprir todos os mandamentos da palavra de Deus, para assim a gente fazer, cumprir a nossa parte do acordo, né? A nossa parte da aliança, amém? Verso 11. Para o que Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia e ouro segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra da Galileia. Olha só, então o Irão, ele, por trazer pedras preciosas e muita madeira e ouro para o Salomão, o Salomão deu como pagamento para ele as terras da Galileia. Vamos ver o que o Irão achou das terras da Galileia? Lembra que essas terras é onde Jesus Cristo passou a maior parte do seu tempo pregando o evangelho, né? E saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos, pelo que disse: que cidades são estas que me deste, irmão meu? E chamaram-nas terra de Cabule até hoje, e enviaram Irão ao rei 120 talentos de ouro. Então o rei Irão não gostou das terras, né? Não eram terras boas aos olhos, não eram terras produtivas, né? Era a periferia de Israel.
Então, nosso Senhor Jesus Cristo ele escolheu este lugar para começar o Evangelho, né? Então, Deus trouxe as coisas mais ricas. O reino de Deus chegou primeiro àqueles mais simples, né? E através desses homens simples, Deus transformou eles em apóstolos. E hoje a igreja está... Olha o tamanho da igreja hoje, né? Olha como que o evangelho se expandiu, cresceu, né? Como que as escrituras alcançaram muitos lugares. E tem uma profecia que nosso Senhor Jesus Cristo falou, que antes dele voltar, todos os lugares vão conhecer a palavra de Deus, né? E eu creio que logo logo vai chegar esse avivamento e a palavra de Deus vai ser pregada e todos os 4 cantos da terra vão engrandecer o nome do Senhor Jesus, amém? Então, eu já escutei pregador falar que Jesus era um homem rico, que vivia na beira da praia, né? Santa Deus, só para Deus ter misericórdia desse povo. A região da Galileia era região de gente pobre, era a periferia de Israel, era mal vista. O rei o Irão aqui, quando ele recebeu essas terras, ele falou: que terra é essa que você está me dando, Salomão? Né? Eu trabalhei tanto para você, é assim que você me agradece, né? Santa Deus, com essas terras aqui. Então era um lugar desvalorizado. Então, se você escutar algum pregador falando que Jesus era rico, que ele não era um homem simples, que ele vivia em luxo, é campanha de prosperidade dessas igrejas de prosperidade, tá? Nosso Senhor Jesus Cristo era um homem simples, nasceu numa manjedoura, era carpinteiro, aprendeu a profissão do seu pai, era trabalhador, vivia do suor do seu trabalho, né? E viveu uma vida simples, com pescadores, com homens simples, tá bom? Então não se deixe enganar por falsos pregadores, tá bom? Leiam a palavra de Deus e confiram tudo nas Escrituras. Verso 15. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor, e a sua casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também a Azor, e a Megido, e a Gezer. Então Salomão ele criou um tributo para poder aumentar a infraestrutura de Israel, né? Então ele fez esse tributo, arrecadando dinheiro para a construção da casa do Senhor, para a construção do seu palácio, para a segurança de Jerusalém, porque ele colocou muros em derredor da capital, né, para fortificar. Ele vai investir em exército, vai investir em navegação. Então, quando o governo ele investe em infraestrutura, é bom para todo mundo, porque vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar crescimento científico. A gente vai ver aqui que o Salomão ele vai conhecer muitos povos, vai fazer muitas alianças, vai crescer em arquitetura, vai crescer em conhecimento, vai crescer... É só crescimento, só desenvolvimento, né? Então, quando o governo ele se preocupa em infraestrutura, em investir para o bem-estar do seu povo, isso faz a nação crescer. E o Salomão foi um ótimo rei nessa parte, né? Ele vai investir nessas cidades aqui, ó. A gente vai entender por que ele vai investir nessas cidades aqui de Gezer, de Megido, de Hazor, né? E em Jerusalém é a capital, né? Então a sede tinha que ser bonita e bem protegida, porque é onde ficava o palácio, né? Mas também ele vai investir em outras cidades, né? Então Jerusalém vai ter altos investimentos e a nação de Israel também. Porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou Gezer e a queimou a fogo e matou os cananeus que moravam na cidade e a deu em dote à sua filha, mulher de Salomão. Então o Faraó, para agradar o rei Salomão, para ele casar com sua filha, ele venceu os cananeus que viviam nessa cidade, né? Na cidade de Gezer, né? Mas na batalha, essa cidade foi destruída. Então era necessário ela ser reedificada. Então o dinheiro do imposto foi para investir nessa cidade, para fazer ela crescer novamente e colocar o povo de Israel lá dentro, porque os cananeus foram expulsos de lá, né? Lembra que o nosso Senhor prometeu a Moisés e através de Josué era expulsar todos os cananeus de lá, porque eles estavam em pecado, né? Então aqui é cumprimento da palavra de Deus. Deus usa até do povo que não serve a ele, né? Até do povo egípcio, para cumprir a sua palavra. Santo é Deus. Deus é poderoso e nunca perdeu uma só batalha. Assim edificou Salomão a Gezer e Betoron a Baixa, e a Baalate e a Tadmor no deserto daquela terra, e a todas as cidades das munições que Salomão tinha, e as cidades dos carros, e as cidades dos cavaleiros, o que desejo de Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Então aqui ele investiu no seu exército, né? Uma nação, ela tem que ter um exército para se proteger, né? A gente vê nações pequenas como Coreia do Norte,
ninguém mexe com a Coreia do Norte. Por quê? Porque eles investiram em armamento, eles têm bomba atômica lá, né? Então, quando alguém começa a falar alto com eles lá, opa, eu tenho bomba atômica. Pensa direito no que você está falando aí, né? Então, é assim que funciona. Uma liderança que se preocupa com o seu povo, ele investe no exército. Porque se o exército for forte, as pessoas vão pensar duas vezes em invadir essa nação, né? Então, a preocupação com o povo tem que investir em segurança, né? Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a tributo servil até hoje. Então todos esses povos que sobreviveram, que não eram de Israel, eles ficaram como tributários. Então eles pagavam imposto para Salomão, ajudando a nação de Israel a crescer. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum, porém eram homens de guerra, e seus criados, e seus príncipes, e seus capitães, chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Então aqui, o povo do Salomão, boa parte, tinha um exercício militar, né? E aqui tinha organização. A gente vai ver nos próximos capítulos que a Rainha de Sabá ela vai admirar toda essa organização no governo do Salomão, né? Agora tem governo que é bagunçado, né? Que não tem organização. Que aí o país não vai para frente, né? Aqui o Salomão ele era organizado. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi à sua casa que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo e oferecia a Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao Senhor, e queimavam incenso sobre o que estava perante o Senhor, e assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez Naus e Ezion-Geber, que está junto a Elote, na praia do Mar de Sute, na terra de Edom. Então aqui ele investiu em navios para poder fazer missões, para conhecer novas terras, trazer riquezas, para fortalecer o seu país, né? Então a parte marítima de navegação é muito importante para um explorador, para alguém que quer crescer, né? Então o Salomão ele já tinha essas ambições e na sua sabedoria ele conseguiu, além das suas riquezas naturais da sua terra, ele também trazia riquezas de outros lugares também, né? E aqui a gente vai ver a famosa terra de Ofir, né? A gente vai até tentar descobrir onde que é essa terra de Ofir, que é o mistério, né? Os estudiosos não chegaram a um bom senso. Eu vou dar meu palpite aqui, né? Pelo que eu pesquisei aqui, tem 3 lugares favoráveis aqui para ser Ofir, né? Mas quando chegar lá no versículo do Ofir, eu explico para vocês. E mandou Irão com aquelas naus os seus servos marinheiros que sabiam do mar com os servos de Salomão. Então Salomão ele fez uma equipe dele, de Israel, com uma equipe de Irão que já tinha experiência no mar, né? E assim formou esses navios, essas naus, para explorarem novas terras e trazer riquezas para Israel. E vieram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro e o trouxeram ao rei Salomão. Então aqui a terra de Ofir é um grande mistério, né? Então eu vou falar as opções que os arqueólogos e que os historiadores chegaram às conclusões, né? A primeira eu vou falar aqui, eu acho que é a mais provável. Eu acredito que seja a Índia, né? Por quê? Porque no 1 Reis, capítulo 10, do verso 11 e 12, e no 1 Reis 10, do verso 22, vai dar algumas características da terra de Ofir, que só pode ser a Índia, tá bom? Sabe por quê? Ó, lá vai ter ouro, pedras preciosas, isso tem em todo lugar, né? Aí vai falar da madeira de almugue. Essa madeira de almugue é do sândalo vermelho. E isso, na época do rei Salomão, só tinha na Índia, né? Então, essa madeira aqui, muito provavelmente, foi extraída da Índia pelos navios do Irão a serviço de Salomão, né? Aí vai falar sobre bugios. O bugio é um macaco aqui da Amazônia, né? Só que eu fui ver a tradução da palavra no original, a palavra no hebraico só fala que é macacos. Então, bugio foi o Padre Almeida, que ao traduzir a Bíblia Almeida,
que colocou, ele escolheu o macaco bugio, né? Mas a palavra em hebraico lá só quer dizer macacos. Então, na Índia tem um monte de macaco também, né? Então, por enquanto é a Índia. Pavão, animal que só tem na Índia e na África. Não tinha aqui na América, né? Foi trazida bem depois. Então já elimina a América do Sul, América do Norte aqui. E a Europa também. Só tinha na Ásia e na África na época do rei Salomão. Marfim também só tinha na Índia e na África, né? Que é dos elefantes, né? Do javali. Javali não tinha aqui na América, foi trazido bem depois também, né? Então aqui, o que a gente vai por eliminação? Então a América não pode ser. Europa também não pode ser. Então ou é a Índia ou é na África a terra de Ofir, tá bom? Eu vou chutar que é na Índia, por causa da madeira do sândalo, que só tem na Índia. Na África não tinha nessa época, tá bom? Então eu fico com a Índia, né? Mas vocês podem estudar, porque tem muita gente que fala que a terra de Ofir é aqui no Brasil, né? Aí eu vi várias pessoas na internet, Instagram, aí falando um monte de coisa, mas não tem prova científica nenhuma evidência arqueológica, né? Até eu estava estudando, né? Porque eu já ouvi tanto falar disso. Aí tem algumas pedras aqui no Brasil que eles dizem que ser inscrições de vikings, inscrição de povos fenícios, né? Mas ainda não é um bom senso entre os cientistas, né? Alguns acham que é fraude, outros acham que é verídico, né? Mas é muito difícil uma embarcação daquela época conseguir atravessar o oceano ou chegar até aqui, né? Com a tecnologia que eles tinham naquela época. É muito difícil. É impossível? Não é. Mas é muito difícil. E pelas características dos produtos que eles traziam de lá, é muito provavelmente que seja a Índia, tá bom? Então essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém.